Vídeo no YouTube, agora com áudio, Helena. Eu já negociei mais de 10 milhões de dólares em salário nos Estados Unidos e eu tenho certeza que eu posso te ajudar a chegar na pretensão salarial que você espera. Eu sou a Thaís May, estrategista e especialista em carreira para brasileiro nos Estados Unidos. E meu papel aqui é te ensinar tudo sobre o processo seletivo americano. No Brasil, não estamos habituados a negociar nada quando falamos a nossa versão profissional, não é? Apenas recebemos tudo de bom grado. E acompanhe esse ponto de vista comigo. No Brasil, a gente tem o costume de negociar tudo para baixo. Então a gente pede desconto em todos os serviços, produtos, mas na hora de pedir algum benefício ou mais dinheiro, é um medo só. Já aqui nos Estados Unidos, você sempre vai perceber que eles negociam para mais. Mais salário, mais benefício, mais produtos. Até por isso que os serviços não têm desconto. Eles não têm a cultura de um desconto, mas é comum você ter uma lista extensa de bônus. E quando falamos dessa parte profissional, temos que lembrar que aqui nos Estados Unidos não existem muitas leis federais relacionadas ao trabalho. Então, até as folgas, a aposentadoria, quase tudo pode ser negociado. E além disso, aqui é bem cultural essa maior flexibilidade de salário e benefícios. E você sabia que 85% dos recrutadores esperam que você faça negociação na sua oferta? Então, não tenha medo, negocie sempre. É só mais uma parte do processo seletivo. Lembre-se, preparação é a chave do negócio. Então vamos negociar essa remuneração e tudo que tivermos direito? Antes de dar continuidade aqui, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com algum amigo que também está buscando a sua recolocação. Vai ajudar muito a entregar esse conteúdo para mais brasileiros. Eu quero o brasileiro ganhando muito bem, todo mundo feliz com o salário que tem. Bom, vamos lá. Ao passo a passo para ter uma negociação de salário e benefícios bem sucedida. A tarefa número 1 para isso acontecer é você criar o seu banco de dados próprio. Como aqui é tudo muito flexível, você precisa entender sobre as leis do seu estado. Quais são as leis vigentes no estado que você mora quanto a benefícios, você sabe? Porque a sua oferta ela precisa conter o mínimo exigido por lei nesse estado e até para você ter um parâmetro calibrado, né, do que é uma boa oferta ou não. E mesmo que você trabalhe remoto, a empresa sempre vai considerar o estado que você reside. Além disso, estudar o mercado na sua área também é fundamental. Então, algumas regiões do país pagam mais que as outras por questões de mercado, realmente, e você vai precisar se adequar a isso. Inclusive, se você ainda não está nos Estados Unidos, eu super sugiro você procurar onde você vai morar, primeiro pelo trabalho, pelo salário, depois pelo clima e tudo mais, viu? Porque o que mais acontece é toda brasileirada indo pra Flórida e aí depois fica no sufoco para conseguir emprego, porque infelizmente tem muitas indústrias que não estão presentes na Flórida. E eu sei que você também pode estar se perguntando, como saber se o salário oferecido está dentro da média Nossa senhora! E eu sei que você também deve estar se perguntando, né? Como saber se o salário oferecido está dentro da média regional do estado que eu moro? Além das pesquisas em alguns sites, que eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo, você pode fazer uma regra de 3 simples com os salários mínimos dos outros estados. Então, vamos usar aqui o caso prático de salário mínimo do estado de Massachusetts, que é 15 dólares por hora, e o estado da Geórgia, que é metade disso, são 7,25 dólares por hora. Na vaga que você está buscando, aqui em Massachusetts, não tem salário publicado, e eu não encontrei nenhuma publicada nesse estado, né, parecida com o que eu quero, você pode procurar vagas similares lá na Geórgia. E fazendo a regra de 3, né, você vai saber que você pode esperar o dobro de salário de diferença aqui para Massachusetts. Outro ponto de atenção, não são todas as empresas que publicam o salário. Na verdade, eu posso dizer que a maioria das empresas não publicam e você não pode deixar de aplicar por isso. Tá vendo a necessidade de saber o seu número exato? Saber o salário que você quer e merece? De pesquisar antes de ter esse banco de dados. Porque até para você ter uma ideia se a vaga vale a pena a aplicação, né, o seu tempo ou não, você vai ficar melhor durante o processo, isso te ajuda também. E olha só, tem alguns estados que têm por lei que o salário precisa ser postado. Chama-se State Salary Range Transparency Law. E ela também fala do empregador não poder perguntar sobre o seu salário atual anterior. E são esses estados que têm lei vigente. Dá um print no mapa aqui na tela. Tem outro ponto. Quando o salário for postado, você vai ver uma range salarial. Dificilmente o salário exato vai estar publicado. Por exemplo, se você abrir o seu LinkedIn agora, é comum que tenha assim: eu pago de 30 a 40 dólares por hora
ou 60 a 85 mil dólares por ano, dependendo da experiência, né? E aí, como saber se esse salário publicado está dentro do que o mercado oferece mesmo? Mesmo fazendo a regra de 3, você precisa comparar o salário desse cargo que você busca com outras empresas da mesma indústria. Por que da mesma indústria, Thaís? Porque as indústrias pagam salários diferentes. Por exemplo, as empresas de tecnologia, as farmacêuticas, os law firms, né, os escritórios de advocacia, eles pagam salários mais altos do que a academia, do que empresas de logística e assim por diante. Então seria muito injusto você comparar um salário de um marketing manager, por exemplo, de uma farmacêutica com marketing manager de uma universidade. Mas lembrando que você pode encontrar essas informações em vários sites de pesquisa de salário. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo sobre esses sites para você encontrar o salário, dar uma olhada por lá e entender qual é a remuneração que você deve esperar e pensar já para ter o número na sua pretensão salarial. Dica de ouro: se você for abordado por recrutadores de agências de recrutamento, dá uma olhadinha no site da empresa em si, que é cliente dessa agência de recrutamento, porque geralmente as agências têm acordos e eles faturam um pouquinho do seu salário por ano, então geralmente eles informam um valor abaixo, né, para você, candidato, e quem sabe você vendo o salário cheio no site da empresa, você não consegue negociar um pouquinho mais. Agora que você já sabe o que esperar do mercado, da empresa, da vaga, leve em consideração o seu nível de senioridade. Então, os anos que você tem de experiência também influenciam para saber se você vai ganhar 60 ou 80 mil dólares por ano na range que a empresa está oferecendo. É saber exatamente aonde você se encaixa no mercado, o que você pode oferecer para aquela vaga e aonde você quer chegar. Se você já é pleno e você quer ir para uma vaga mais senior, não adianta se candidatar para vagas inferiores para você ter um começo no mercado americano ou por achar que só porque você tem 100% das coisas, eles vão te chamar. Você só vai perder tempo e o tempo do recrutador também. Você precisa pensar assim, cada vaga antes de ser publicada, né, antes de nascer e chegar aí para você, elas passam pelo gestor da área e pelo gerente de RH das empresas e eles definem não só o que os candidatos vão ter, mas um budget para cada nível de candidato. Então é por isso que a range fica de 60 a 80 mil. Porque se eles acharem alguém que tem todos os requisitos, eles pagam os 80 mil. Se eles acharem alguém que parece muito brilhante e promissor, mas não tem todas as habilidades, eles vão negociar mais para 60. Então é isso que determina o quanto que a empresa está disposta a pagar por aquela função. Então agora que você já tem na sua cabeça quanto que você vale para o mercado, quanto a empresa está disposta a pagar, você já descobriu, você pensa, eu sou o profissional que preenche todos os requisitos que ele pedem, se sim, faz uma proposta mais aproximada do teto. Se não, fica ali no meio, né, para não gerar frustrações. E como eu já falei em outros vídeos aqui, não deu uma de bom moço, dando um valor muito abaixo, porque eles não vão pensar, nossa, olha que humilde, né? Eles vão pensar, ih, será que esse candidato é o ideal mesmo? Será que ele fez tudo isso que ele falou que fez? Então mantenha o seu preço em mente e saiba defendê-lo sem medo, negocie sempre. Ok, Thaís, eu entendi sobre o banco de dados, o meu nível de senioridade, sobre o que esperar. Mas como fazer isso de fato no meu processo seletivo? Pois bem, eu vou te passar agora a estratégia para isso dar certo. Eu já vou te avisando que a negociação de salário ela não acontece só quando você recebe a oferta em si, mas durante todo o processo seletivo. Aplicar para uma vaga no seu nível profissional com um resumê forte já é falar, eu valho isso, hein? E durante a entrevista, começa a negociação quando o recrutador te pergunta qual é a sua expectativa salarial. Eu tenho uma teoria que a primeira pessoa que dá esse número sempre perde. Então é por isso que você não pode ser o primeiro a levantar essa bola. Você espera o recrutador falar sobre o salário e daí você levanta a contra-pergunta. Ah, Thaís, mas eles me perguntaram primeiro a pretensão salarial. Não vai ficar chato se eu não responder? Não. Agora você joga de volta para eles, perguntando qual é a salary range disponível para essa posição. Eu vou me sentir mais confortável falando um número que esteja de acordo com o que vocês podem pagar. Nem sempre eles vão abrir logo de primeira, mas em 80% dos casos, os meus mentorados deu certo, então tenta por aí também. E uma outra coisa importante de se falar é que mesmo que você fale o número, pergunta para eles se esse número que você falou está dentro do budget da empresa, dentro do budget da vaga. Você precisa sair da entrevista com esse dado, hein? Como eu disse antes, o gerente ou o coordenador da área, então passa o budget da vaga para o RH. Ele fala, olha, esse é o valor que eu pretendo pagar por essa pessoa e o RH vai trabalhar em cima disso para te contratar
Mas lembra que o RH também é pela empresa, então eles normalmente vão tentar salvar alguma quantia também. Então tem espaço para negociação. Se eles realmente não te falarem a faixa salarial, toca a entrevista, na oferta a gente conversa, mas você já sabe, com base nos tópicos que eu te falei antes, o seu número, você já fez essa pesquisa. Uma coisa muito legal também é você dizer um valor específico. Por exemplo, você quer 70 mil dólares por ano para aquela vaga. Você fala 71 mil, porque é estatisticamente comprovado por um estudo da Columbia University que o número específico quebrado tem muito mais resultado do que o valor redondo. Sabe por quê? Porque isso quer dizer que você sabe exatamente o seu valor para o mercado. Aí, uma coisa muito importante aqui é que a negociação precisa ser feita por e-mail. Mesmo que o recrutador te ligue para te fazer a proposta, você pode começar a negociação por telefone, mas eu recomendo finalizar e fazer ela formalmente por e-mail sempre, tá? Então peça para o recrutador te mandar tudo por e-mail, porque é por e-mail que a gente vai responder com todos os argumentos para você demonstrar o seu valor. Como eu faço esse e-mail, Thaís? Comece o e-mail vendendo o seu peixe. Reforce que você tem os requisitos que a vaga pede, que você está animado para fazer parte do time, mostre mais uma vez o seu diferencial e aí sim você vem com o seu pedido baseado na sua pesquisa, porque aqui nos Estados Unidos os dados falam por si. E nesse e-mail de negociação, eu já falo dos benefícios também. Então, caso a oferta venha falando de salário apenas, peça o pacote de benefícios. E aí sim você negocia tudo de uma vez só. Sabe por quê? Às vezes o salário tá ótimo, mas os benefícios são ruins. E aí a gente negocia mais dinheiro para cobrir esse leque de benefícios. Ou a gente vai pedir a melhoria dos benefícios em si. Então, por exemplo, se a empresa não oferece algum tipo de bônus anual, estoques, nenhum outro benefício financeiro, você pede mais salário para cobrir isso. E na ação, é um jogo de 50% de chance, sim ou não. Então nem sempre vai ser possível aumentar o salário, mas você vai poder ampliar o pacote de benefícios, ou você mexe no salário e o benefício não, ou você consegue tudo, ou em alguns poucos casos não se consegue nada. E aí fica na sua mão a decisão de aceitar a oferta inicial ou não. Dificilmente eles tiram a oferta, tá? Aqui na Carreira USA, em 3 anos e meio, eu só vi acontecer isso uma vez. Eu costumo dizer que os benefícios são uma forma não salarial de remunerar os funcionários. Então, se é uma remuneração, a gente pode negociar também. Geralmente, todas as empresas têm um pacote de benefícios, lembrando que alguns deles são obrigatórios pelas leis estaduais e outros são flexíveis. É um atrativo para a empresa te ter. Então, lembra que eu falei sobre pesquisar as leis estaduais antes? Pronto, você precisa ter sempre em mente quais são esses benefícios obrigatórios pelo seu estado. E para pesquisá-los é muito simples, é só colocar o nome do seu estado, mais Mandatory Benefits, por exemplo, Massachusetts Mandatory Benefits, e você vai encontrar. E hoje em dia as empresas estão cada vez mais inovando nos benefícios, tem auxílio creche, tem Gym Pass para academia, tem desconto em lojas locais, diversas coisas, mas alguns são comuns e eu vou te dizer agora quais são eles. Primeiro é o seguro de saúde. Aqui nos Estados Unidos a saúde é um negócio caro, então o seguro é praticamente essencial. Então presta atenção se eles oferecem o seguro, tanto o de saúde, odontológico e o de visão, um plano por invalidez a curto e a longo prazo e também em alguns casos as contas flexíveis, as FSA, que são contas que você investe o seu dinheiro, mas só podem ser gastos com despesas médicas. É bem legal esse investimento também. E outra coisa, não basta a empresa te oferecer o convênio médico, mas aí você precisa saber quanto eles cobram de participação no pagamento por isso. Porque o nosso sonho é encontrar empresas que paguem 100% do nosso convênio médico, mas não é comum. O comum é você pagar até 40% do plano. E como que você vai saber qual é esse valor? Isso tem que estar descrito no seu pacote de benefícios. Outra coisa importante é o plano de aposentadoria privada. Visto que aqui a lei é de aposentadoria aos 67 anos e com um valor bem baixo do Social Security. Então, a grande maioria das empresas oferecem o 401k. E as non-profits, caso você tenha vontade de trabalhar nela, elas oferecem o 401b. É a única diferença, é o mesmo objetivo, nomes diferentes. Então, se você quer se aposentar antes dos 67 anos ou quer ter um valor melhor do que oferecido pelo governo, é importante você verificar se a empresa oferece esse plano como benefício e se não oferecer, pede mais salário. Falando em salário e mais dinheiro, também tem as compensações extras, então os bônus. A empresa pode te oferecer alguns bônus além do seu salário, podem ser anuais, podem ser por projeto, depende realmente do modelo da empresa. E por fim agora, um último
que todo brasileiro ama, a folga remunerada, as férias, o nosso PTO. Mais uma vez, é muito importante você olhar as leis estaduais sobre isso e entender bem como a empresa funciona. Lembre que tudo aqui é negociado antes de entrar na empresa, nunca depois. Então as empresas costumam seguir os feriados federais, por exemplo, mas também podem seguir alguns estaduais. E um fato bem interessante sobre isso é que elas também podem te oferecer os floating holidays, são dias extras de folga. Então, por exemplo, esse ano, no 4 de julho, cai numa quinta-feira. E sexta-feira é um dia útil na maioria das empresas. Se você tem um floating holiday, você pode usar essa sexta-feira e tirar off sem mexer nas suas férias. Então, os floating holidays são bem legais. E olha só, aqui no canal tem um vídeo completo sobre férias remuneradas. Eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai lá assistir para não ter nenhuma dúvida, tá bom? Outro benefício importantíssimo que a gente também negocia, caso a empresa não tenha um pacote bacana, são os sick days, que levando ao pé da letra, são os dias que você pode se ausentar por motivo de saúde e que você não vai deixar de receber por isso. Então você justifica, né? Não precisa nem de atestado muitas vezes, e se ausenta. E só a título de curiosidade, alguns estados oferecem o Paid Family Leave, que funciona assim: se você tem um banco de horas para sick day, eles também podem ser usados para cuidar de alguém da sua família. Então aqui em Massachusetts, você pode usar até 40 horas, então é uma semana inteira de trabalho para cuidar de alguém da sua família, caso você tenha essas 40 horas em banco de horas. Vou dar um exemplo. Eu, quando trabalhava na Veolia, eu tinha 240 horas de sick day por ano, era bastante coisa. E eu precisei usar uma semana inteira para acompanhar o meu irmão no procedimento e foi super tranquilo, recebi por isso, cuidando do brother. Ufa, são muitos benefícios que a gente pode negociar na oferta. E como eu te falei, tudo aqui é flexível, então você só precisa estar atento aos que são obrigatórios e, por favor, não hesite em negociar, mas tenha em mente que é preciso levantar, né, esse banco de dados antes para entender o que faz mais sentido para você e o que você pode ou não pedir de acordo com a realidade da empresa, da indústria, do estado que você tá. E aqui na Carreira USA nós fazemos negociação de salário de acordo com aquilo que você nos diz que você espera e com o que sabemos que é possível negociar. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha interesse. Eu já negociei salário de todos os níveis, de operacional a C-level, bônus, tudo, parceria, tudo que vocês possam imaginar. E além disso, para mulheres, essa negociação é gratuita. Então só me manda uma mensagem no direct e eu vou te ajudar com isso com o maior prazer. Eu quero essa mulherada ganhando mais, eu sei que nós temos mais receio de pedir mais e a gente tem que mudar esse cenário. Gostou desse vídeo? São muitas as possibilidades de chegar na qualidade de vida que você espera nos Estados Unidos, não é? Então compartilhe esse vídeo com mais brasileiros na América e vamos viver o nosso American Dream. Te vejo no próximo vídeo. See you! Tem áudio, amém.